Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estão a visualizar o vídeo, não é? Antes de começar, peço que deem like nos vídeos, inscrevam-se para ter acesso a toda a informação que estará aqui desde a oitava classe até a 12ª e não só vários conteúdos, não é? Então, hoje vamos falar sobre sombra de pirâmides, ok? Sombra de pirâmides. Mas vamos dar aqui mais ênfase ou iremos falar da própria sombra produzida, não é? Tendo em conta que o solo todos vocês já sabem fazer. Então vamos ao exercício número 1, que diz o seguinte: determina as projeções de uma pirâmide quadrangular de base assente em um plano de nível alfa de 1 cm, sabendo o centro O tem 5 cm de afastamento e um raio de 3 cm. Um dos seus vértices, ponto A, tem 7,5 cm de afastamento, localizado à direita do centro O. O sólido tem 7 cm de altura. A direção luminosa é a convencional. A linha A determina a sombra própria, a linha B determina a sombra produzida. Então, senhores, conforme eu falei, é o seguinte: o nosso objetivo é representar a sombra, não é? As sombras, aliás. Então, eu estou a ter em conta que todos vocês já sabem representar o sólido. Tanto é que o sólido desse exercício é ligeiramente fácil, por isso vamos avançar diretamente, ok? Explicarei apenas como se faz as sombras e não os sólidos. Vamos a isso. Então, já representamos aqui o sólido. Então, o primeiro passo é determinar a sombra própria, ok? A sombra própria, conforme está aí na imagem, é a sombra que está presente na figura, ok? Então, qual basicamente é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar os pontos tangentes, ou seja, um ponto tangente, um ponto rasante, é o ponto que passa pela figura, não é isso? Então, aqui o nosso trabalho é ligeiramente simples. Conforme pode observar na imagem, quando a direção luminosa ou quando a luz vem numa certa direção, há sempre uma parte iluminada e há sempre uma parte sombreada, não é? Neste caso, aqui no exercício, como a luz vem nesta direção, aqui assim, basicamente aqui estará iluminado e a outra parte estará sombreada, não é isso? Então, para já saber quais são os dois pontos ou quais são os pontos que basicamente vão marcar a diferença entre a parte iluminada e a parte sombreada. E como é que nós fazemos isso? É muito simples. Pelos pontos aqui, os 4 pontos, neste caso 4 vértices, temos que passar estes 45 graus, neste caso onde tem um polígono, nesse caso o quadrado, ok? Então, onde estes 45 graus forem tangentes, basicamente nesses pontos serão os pontos que vão marcar a diferença. Estamos juntos? Vou aqui demonstrar. Por exemplo, se eu colocar a régua nesta posição, o régua dos quadros nesta posição, faço algo aqui assim, logo de cara, o ponto A é um ponto tangente, ou seja, passa por aqui, não é? E é um ponto que apenas passa e continua, nada está a obstruir. Se eu for ao ponto B
não é um ponto tangente. Por quê? Porque é um ponto que toca e dá a sensação que está aqui a adentrar pelo sólido, ok? Ponto C também é um ponto tangente, ou seja, também está no limite aqui do sólido. E o ponto D não é um ponto tangente porque tem que passar provavelmente por aqui, ou seja, são os pontos tangentes, basicamente aqui, o ponto A e o ponto C. Ponto A e o ponto C são os nossos pontos tangentes. Isso significa que a luz vem nesta direção e ilumina até aqui. Ou seja, tudo que está antes daqui do lápis está praticamente carregado e tudo que está após o lápis está aqui sombreado. Estamos juntos? Isso significa que basicamente nós teremos que sombrear o triângulo ADV aqui e também temos que sombrear o triângulo CDV, ok? Mas como está em sombra própria, basicamente tem que ser paralelo aqui à resta da base. Perceberam todos? Tem que ser paralelo à resta da base. Isso nós já vimos anteriormente, então é uma questão de apenas executar, ok? Então vamos a isso. Vou aqui acelerar porque é algo do vosso conhecimento como é que isso deve estar sombreado, ok? Vamos. Então, basicamente já que aqui sombreamos o exercício, o que nós temos que fazer é, se nós vamos prestar atenção no intervalo, é visível, para saber o que é visível aqui em cima, o nosso olho está aqui por baixo, então nós conseguimos observar facilmente o triângulo ABV, ou seja, ABV, ou seja, esse triângulo aqui é visível e podemos ver que ele não tem sombra, tem luz, então não vamos sombrear. Mas no triângulo ADV, que também é visível, não temos sombra, significa que neste triângulo ADV, nós aqui também vamos sombrear, ok? Bem, vamos aqui ignorar o caso do triângulo CDV, por quê? Porque ele não é visível e também o BCV, porque também não é visível, ok? Então, resumindo, ABV temos luz, ABV temos luz, não vamos sombrear, e ADV temos sombra, então vamos aqui também sombrear nesse intervalo. E atenção, tem que ser novamente paralelo à resta, ok? Tá? Vamos a isso. Ok, então perceberam que já sombrei aqui, então aqui já concluí o que foi pedido na linha A, que é a determinação da sombra própria. E não podemos esquecer, a sombra própria é mais carregada em relação à sombra produzida, ok? Tá? Não vamos esquecer nisso. Então, qual é o procedimento seguinte? O passo a seguir é representar a sombra de todos os pontos aqui embaixo, ou seja, A, B, C e D, ok? Está? Então, conforme fizemos anteriormente nas figuras planas, temos que já observar se há necessidade de nós representarmos as virtuais ou não, ou seja, a sombra do ponto A será abaixo do X, B abaixo, C abaixo, D abaixo. Então, eu não preciso aqui das virtuais, eu uso apenas dos pontos, não é isso? Então, posso não perder muito tempo fazer as virtuais, faço diretamente os pontos. Então vamos fazer a sombra do ponto A. Eu aqui serei ligeiramente rápido porque já é do vosso conhecimento, ok? Então temos aqui a sombra do ponto A. Vamos representar desta forma, que é assim. Sombra do ponto B. Sombra do ponto B. Oh, desculpa, ainda do ponto A, não do ponto B. Vamos fazer isso. Algo aqui assim. Aliás, eu posso fazer aqui até a sombra do ponto A para demonstrar qual é o uso das virtuais, ok? Mas apenas farei a sombra do ponto A e do ponto C, porque são as virtuais que nós precisamos. Então,
AS2, aqui será AS1, AS1 sim, aqui será AV1, aqui AV2. Desculpa. Vamos fazer a sombra do ponto B desta forma. Aqui será o meu BS2, aqui será o meu BS1. Então, conforme eu pedi anteriormente, nós já temos aqui a sombra do ponto A e já temos a sombra do ponto B. Então, vamos evitar esperar para unir no fim. Se já temos dois pontos, vamos imediatamente efetuar a união, ou seja, vamos aqui unir desta forma, ok? Ou seja, aqui no interior sabemos que será ponteado, um ponteado uniforme, não é? E a partir daqui da resta para cá será carregado. Estamos juntos? Vamos agora fazer a sombra do ponto C. Podemos fazer a sombra e a virtual também, ok? Já algo que é assim. Também farei as virtuais só para mostrar CS2, CS1, CV1 e CV2. Então, este ponto será praticamente a sombra do ponto C. Então, devo unir, já unir A e B, vou unir B ao C, ok? A união, todos vocês já sabem como deve ser feita. Então, vamos apenas à execução. Ponteado desta forma. E aqui vamos apenas carregar. Ok? E vamos fazer a sombra do ponto D. É o último ponto da base que devemos fazer a sombra. Então, vamos usar aqui os 45 graus como referência. Até o ponto D. Faço uma linha reta. Vou afastar aqui o marcador. E já tenho isto. Vou até o ponto D. Faço isto. E aqui irei. Será o ponto D. Quero acreditar que perceberam que é mais fácil unir ponto por ponto, porque assim as chances de nós ficarmos ligeiramente perdidos é pequena, não é isso? Então vamos unir ponto por ponto. DS2 será DS1, DV1, DV2. Então a soma do ponto D estará aqui. Bem, aqui o que vai acontecer é muito simples. Nós, a princípio, não vamos com este marcador vermelho, ou seja, traço grosso, unir a sombra do ponto C ao ponto D, nem a sombra do ponto A ao ponto sombra do ponto D. Por quê? Porque, de princípio, é visível apenas, aqui na sombra produzida, será visível o C, o B e o A, ou seja, A, B, C. O D também estará no interior da sombra própria produzida. Então, como estará no interior da sombra produzida, não há necessidade de nós carregarmos aqui, ok? Senão vamos carregar, depois vamos carregar aqui a sombra. Mas quero acreditar que ao longo do exercício vão perceber isso, ok? Então, importa aqui mostrar que aqui será a virtual do ponto A
aqui será a virtual do ponto C, ok? Está? Então, por fim, vamos fazer a sombra do ponto V. E não podemos nos esquecer que teremos que unir as virtuais, os pontos tangentes à sombra do V. O que vai acontecer é que o ponto V, a sua sombra vai aparecer acima do eixo X. E a sombra do ponto C e o ponto A estão abaixo. Então, temos que usar ou as virtuais dos respectivos pontos ou a virtual do vértice V. Ok? Por isso eu disse, fiz V e A só para demonstrar aqui como é que deve ser feito, ok? Está? Então, vamos em partes, vamos a isso. Vamos representar a sombra do vértice V e a sua respectiva virtual, ok? Vamos fazer algo aqui assim. Vamos fazer algo aqui assim, desta forma, ok? Isto, vamos prolongar esta linha reta, será necessário, assim. É importante ter olhos bem atentos aqui, ok? Vou estar concentrado porque saem muitas linhas, então é normal fazer uma pequena confusão, mas se estiverem concentrados, isso será o de menos, ok? Então aqui vamos chamar de, vamos começar por este ponto, VS2, aqui será VS1, aqui VV1 e aqui VV2. Significa que a sombra do ponto V estará aqui. Então, praticamente vamos aplicar aquilo que falei há pouco tempo, não é? Ou seja, temos que unir a sombra dos pontos tangentes à sombra do vértice, não é? O que acontece é que a sombra do V sai acima, C sai abaixo. A sombra do V sai acima e do A sai abaixo. Então, eu posso usar as virtuais do ponto C e do ponto A, como também posso usar a virtual do ponto V. Ok? Eu aqui vou mostrar duas realidades diferentes. A primeira é essa que eu vou aplicar. Vou efetuar usando as virtuais do vértice V. E depois vou demonstrar como é que fica usando as virtuais do vértice dos respectivos vértices. Então, usando as virtuais do vértice V, vamos unir o quê? Vamos unir VS2 com CV2. Ou seja, vamos fazer uma linha desta forma, que é assim, não é? E é evidente que o ponto de quebra na linha terra foi este ponto. É isso? Está? Então, o que nos falta aqui é apenas, a partir deste ponto, fazer algo aqui assim. Carrego desta forma e faço algo que é assim. Ok? E faço o mesmo com o ponto A, usando a virtual do vértice V. Vou unir VS2 com AV2. Ou seja, vou aqui unir AS1, com VV1. Ok? Então, tenho que unir AS1 com VV1. Praticamente faremos algo aqui assim. Ok? Só para demonstrar. Ok? Então já é evidente que o ponto de quebra foi este ponto aqui assim. Então também com o nosso marcador aqui, vamos apenas carregar desta forma. Que assim. Está? Então é fácil observar que assim determinamos a nossa sombra produzida. O passo seguinte é unir o ponto C e o ponto A ao vértice V. Nesse caso, as sombras, temos que unir o CS1 com VS2 e unir o AS1 com VS2. Ou seja, como estão em lugares ou em planos diferentes, nós temos que usar as virtuais, não é? E neste caso, como eu optei por fazer a virtual do ponto C, temos que unir o VS2 com o CV2. Ou seja, vamos fazer uma linha desta forma aqui assim, não é? Aqui assim.
desta forma, e vai implicar que o nosso ponto de quebra será este, não é isso? Está? Então, desta forma, nós vamos fazer uma linha reta que praticamente sai do nosso VS2, toca o eixo X desta forma e a partir deste ponto vai de encontro ao CS1. Aqui é assim. De seguida, vamos unir, ou temos que unir o VS2 com a S1. Mas como também estão em planos diferentes, vamos aqui usar as virtuais, ou seja, irei unir ou devo unir o VS2 com o AV2. Então, unindo aqui com o AV2, que basicamente vai acontecer, vamos aqui fazer uma linha reta, desta forma aqui é assim, tá? Unindo desta forma. Não é traço fino, que é assim, e aqui será um outro ponto, ok? Será um ponto visível. Então, já sabemos que o ponto de quebra será este ponto. Então, com o marcador fica ligeiramente fácil. Temos que unir aqui assim e depois unir desta forma, que é assim. Está? Ok? O que nos falta aqui para terminar o exercício é, há um traço ligeiramente fino se comparado com a sombra própria, colocar aqui o tracejado paralelo à direção luminosa convencional, ok? Estamos juntos? Vamos executar para assim finalizar o nosso exercício, ou seja, finalizar o que é pedido na linha B. Tá? E não vamos esquecer, paralelo à direção luminosa convencional, no lugar que nós conseguimos observar os traços. Vamos! Ok, e assim finalizamos a sombra do exercício número 1, ok? Está? Então, vamos avançar para o exercício número 2.